nós vamos terminar o tema que a gente havia começado, né? Que nós estamos fazendo o passo a passo do que nós estamos aprendendo aqui, e nós vamos entrar um pouco na confiança, nós vamos mergulhar um pouco no que significa confiança. A gente parou, então, no como treinar a mente, para que a gente possa, então, sempre estar num estado elevado, num estado onde a gente possa acessar diferentes situações ou estar no estado desejado. Treinar a mente não é apenas um luxo, né? Treinar a mente é saber que a gente tem inúmeras capacidades, mas que a gente está presa naquilo que a gente acredita. Se eu acredito que tudo que vai vir até mim tem que ser com dificuldade, com peso, com densidade, com trabalho duro, é isso que vai acontecer. Então, o que eu acredito é o que acontece. Por isso que treinar a mente é muito importante. Quando a gente treina a nossa mente, cada vez mais a gente se alinha com o propósito que a gente sabe que pode exercer, né? Por muito tempo, né, eu achava que a gente poderia só viver, vivendo um dia atrás do outro, sem precisar se observar. E eu não entendia como eu estava sempre repetindo as mesmas coisas e não indo para o estado desejado, que hoje eu sei que eu posso estar no estado desejado. Tudo que eu escolho, eu posso sim atualizar. E de uma forma construtiva. Quanto mais eu construo a mentalidade que eu quero cultivar, mais eu me conecto com a minha essência. Porque senão eu vou ficar frustrada e essa frustração faz com que a gente se deprima, se chateie, não vai levar a gente para um estado maior, um estado elevado de consciência. Eu sempre comento aqui que nós acessamos visualmente 5% e que os outros 95% é muito da questão da fé, da confiança e da certeza e do que eu acredito. Então, não basta só a gente ter pensamentos positivos, a gente precisa se manter numa vibração para que isso tudo se torne cada vez mais consistente. E quando a gente fala em treinar a mente, quais são os benefícios de treinar uma mente? De uma mente treinada, a gente tem liberdade, pensamentos que nos elevam, não nos deprimem. A gente vai se educando, se ensinando para que cada vez mais a gente possa estar aqui, uns com os outros, convivendo uns com os outros de uma maneira mais produtiva, porque aceitar os outros como eles são e receber as coisas na neutralidade faz com que a gente viva num estado de leveza, entender que cada um dá o que tem dentro de si. Quando a gente começa a treinar a mente ela vai fazer com que a gente volte muitas vezes para os padrões antigos, muitas vezes, não é uma ou duas vezes. Mas para que a gente possa, né, estar com a nossa mente mais presente, a gente precisa criar um hábito, uma rotina. E em qualquer situação que aparecer, a gente tem que ter sempre a certeza que a gente dá conta e que tudo vai dar certo. Eu tenho clientes e atendimentos aqui que a gente trabalha bastante em treinar a mente, mas existe uma falha ali. Quando a gente treina a mente ela só sabe te dizer o que ela está vivendo no presente e o que aconteceu no passado.
Quando a pessoa recebe uma notícia ruim e ela está treinando a mente e ela vai imediatamente para uma emoção do passado, ela se identifica com aquilo e por isso a gente acaba recebendo essas densidades. E se vocês acham que isso não interfere em quem nós somos, isso interfere muito, está muito ligado. Porque isso são as quebras de padrões, as quebras de ciclo, né? Se eu entendo que eu estou passando por uma situação e que eu preciso manter-me alinhada, confiante, né? E baixou a vibração e eu começo, realmente, acho que isso não é para mim, acho que não está certo isso, não dá certo, né? Eu não consigo quebrar o padrão, ir para o próximo passo. E essas dificuldades que eu preciso que vocês entendam que as pessoas se param exatamente ali. Se eu consigo dar uma forçada e continuar na mesma vibração, no mesmo pensamento, não vai dar certo porque eu escolhi que dê certo, né? As coisas, elas começam a tomar uma proporção diferente. Quando a gente acredita, a gente confia, nada faz com que a gente pare. Eu estava estudando um francês, Pierre, agora eu não me lembro do sobrenome dele, e ele estava contando que ele foi visitar um amigo dele, e ele chegou na casa do amigo, passou pelo cachorro, fez carinho no cachorro, e chegou na porta, bateu na porta, e o amigo dele olhou para ele e disse: vocês passaram pelo cachorro? O cachorro estava ali? Aí ele disse sim. Aí ele disse, por quê, né? Aí ele, não, porque o cachorro, ele é muito bravo. Ele avança em todas as visitas que vem aqui, em todas as pessoas. E Pierre, né, ele chegou e ele ficou surpreso. Quando ele foi embora da visita, o amigo dele perguntou, tu quer que eu te acompanhe ou tu vai sozinho? Aí ele disse assim, não, eu preciso que tu me acompanhe, porque agora eu recebi uma informação e eu criei essa sensação de medo e preciso que tu me leve, porque eu tenho certeza que agora a minha confiança não vai ser mais a mesma. Por isso que eu digo, a gente recebe as informações, né? E essas informações, elas ficam gravadas. Se ele não tivesse recebido essa informação que o cachorro era perigoso, que o cachorro era brabo, ele teria saído da casa do amigo e não teria acontecido nada. Mas já criou ali a sensação que daqui a pouco ele não pudesse passar pelo cachorro sem que o cachorro não avançasse nele. Então, por isso que muitas vezes nós temos na nossa memória, a gente já tem o caminho de muitas situações e é a gente que precisa olhar para as coisas e entender o que eu estou sentindo para que aquilo não seja uma surpresa. Por isso que é imprescindível estar presente e treinar a mente na presença faz com que a gente se beneficie na saúde, na prosperidade, nos relacionamentos, né? A gente não fica mais simplesmente à mercê. A gente precisa treinar a mente para que a gente receba todos esses benefícios. E tem técnicas simples, né, de treinar a mente, que é exatamente esse de estado de presença, de se observar do lado, sempre como se tu fosse um observador do lado de fora. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, qual é a energia que eu estou precisando agora. Porque existe sempre aquela situação, peças e receberás. Se tu está no estado de presença e pedir, automaticamente as coisas vão acontecer.
Mas se tu tá aleatoriamente ali, passando pelas situações, não percebendo o que está acontecendo, com certeza os ciclos vão se repetir. Agora, nos últimos estudos que eu fiz, existe um estudo avançado que diz que a cada 1 hora e meia a gente atualiza a nossa consciência. E o que quer dizer isso, né? Se eu passei por alguma situação que eu estava no estado automático, isso vai se repetir. Mas se eu passei pela situação que eu me observei e me levei para o estado desejado, atualizou imediatamente. Então, a cada 1 hora e meia, a gente pode virar os ciclos. Basta que a gente esteja sempre em estado de presença, não no automático, né? Quantas vezes, né, a gente acorda e passa o dia inteiro fazendo as mesmas coisas sem se perceber do que pode fazer diferente. E é essa pequena diferença, essa pequena observação que a gente pode ter para que as coisas tomem um rumo, uma proporção diferente. E fazer sempre as escolhas, escolha e decisão. Por isso que ao acordar, né, a gente precisa intencionar o nosso dia, né, agradecer pelo dia como se já tivesse sido realizado, como, né, tu gostaria de sentir o teu dia. As primeiras horas da manhã é fundamental que a gente coloque no nosso dia a organização de pensamentos, a organização da energia, o como a gente gostaria de se sentir, para que cada vez mais eu esteja treinando a minha mente, me educando, me ensinando, criando uma nova história, porque tudo é uma história. E o que a gente quer acreditar, né? O que a gente quer seguir? A gente tem que ver as histórias que deram certo para nós. As histórias que deram errado, a gente precisa fazer uma análise. Eu sempre falo nos atendimentos, nós somos o analista e Deus está dando tudo para a gente. Então, se eu, que tenho uma simples função de analisar e ver o que está servindo para mim ou não está servindo, eu não estou fazendo nem essa análise e estou passando no automático, a vida não tem como te surpreender. Porque ela pode te surpreender diariamente. Aqui, eu procuro estar sempre em estado de presença e eu sou surpreendida. Tem acontecido muitas coisas, né? Não só nos atendimentos com vocês, enfim, com as pessoas aqui, mas na minha vida pessoal. E é incrível, né, como a gente para e começa a perceber que a gente está criando tudo a todo momento. Eu até estava comentando com uma amiga e como foi que a minha vida foi se criando, né? Claro que eu não sabia nada disso que eu sei hoje, mas eu comecei a analisar. Quanto mais eu analiso, mais eu percebo que tudo, né, tá na intenção que eu coloco. Eu estava contando para ela essa semana passada que eu cuidava de um primo meu, eu era babá com 15 anos, acho que 15, 16 anos, e na casa onde eu cuidava, ela tinha calefação. E onde eu morava, né, tinha um fogão a lenha. E era onde eu colocava o meu pé para esquentar. Não sei se vocês passaram por essa situação. E eu cuidava daquela criança e eu sempre dizia, nossa, né, olha que maravilha, essa casa, né, bem quentinha, tinha aquecimento nos quartos, na sala, tinha aquecimento nos banheiros, né, eu disse, ai, eu quero, né, imagina só, olha só que legal. Mas imagina se eu, com o que eu tinha na época, né, eu poderia atualizar algo assim. Mas por isso que eu quero trazer esse conhecimento. Eu fui alimentando isso, né?
eu fui me dedicando sobre isso, o quanto, né, aquilo ia me proporcionar aquilo que eu gostaria de experienciar. Se eu não proporciono isso para minha mente, eu não consigo acessar as coisas que estão ali invisíveis, que é exatamente isso. E isso eu tinha 16 anos, acredito, e com 24 anos eu vim morar na minha casa. E adivinha, né? Com 24 anos eu tinha calefação. Mas eu não quero só falar sobre isso, eu quero falar sobre todas as coisas que eu venho atualizando, né? Eu tinha um trabalho que ele me desgastava, que era muito pesado para mim, que eu trabalhava 12, 14, até 16 horas por dia. Mas eu não estava satisfeita com aquilo e eu não achava que era uma vida que eu gostaria de ter. E eu, em vários momentos, né, eu pensei assim, como seria se o meu marido me proporcionasse isso? Não que era uma coisa que eu escolhesse, porque eu sempre trabalhei muito. Mas eu estava tão desgastada que eu acabei pedindo por isso. E na pandemia, o que aconteceu? Eu acabei tendo que aceitar ser assim, porque para mim era algo inaceitável. Por mais que eu desejasse, né, as coisas não eram exatamente. Mas o que eu quero dizer? Se a gente coloca uma intenção, uma energia, as coisas vão acontecer. Hoje, né, o trabalho que eu tenho, o que eu coloquei? É que eu gostaria de um trabalho onde eu tivesse como ser mãe, né, cuidar da minha casa, fazer a minha comida, atender, né, pudesse trabalhar pelo computador em casa ou aonde quer que eu vá. E isso só se tornou real porque um dia eu pensei, um dia eu coloquei a minha energia ali. Um dia, para mim, isso foi uma verdade. E eu constantemente ia alimentando, né, o que eu gostaria de experienciar. Por isso que eu digo, hoje, a vida que você tem é a vida que você quer? E se sim, ótimo. Mas se não for, qual é a vida que você gostaria de ter? O que tornaria você realizado? Isso é treinar a mente, né? Antes eu fazia isso inconscientemente, mas hoje eu faço isso consciente. Porque eu já entendi como a mente funciona. Quanto mais eu treino ela, mais eu estou alinhada e mais as coisas estão acontecendo. Quanto menos, né, intenção eu colocar, menos as coisas vão chegar até mim. Então, isso são algumas coisas, né, que eu falei aqui, mas que tem um fundo de verdade tão grande. Olhe para a vida de vocês e pense em alguma coisa que vocês desejavam há muito tempo atrás, se elas não se tornaram reais. Mas foi porque um dia tu teve uma ideia, um pensamento, e que tu olhou para aquilo e disse, nossa, isso eu gostaria de viver. E quantas pessoas, né, nem pensam, porque elas nem acham que são merecedoras disso. A questão ali que eu falei do aquecimento, se eu olhasse para a situação financeira que eu tinha 16 anos atrás, eu jamais teria o aquecimento. Por isso que eu digo, não é o agora. O agora está presente porque eu quero. Eu não estava feliz no meu trabalho, onde eu acordava às 5 e pouco da manhã, 4h30, 5 horas, e trabalhava exaustivamente, chegava em casa, né, e ainda que eu gosto de dar conta de tudo, né, eu gosto de cuidar das minhas coisas, fazer as minhas comidas, né, eu não estava feliz.
Só que se tu não tá presente, aquilo se torna automático. Se tu não tá presente, tu diz assim, a minha vida é essa, eu tenho que aceitar essa vida. Não tem uma outra possibilidade. Eu tenho amigas que trabalham muito e elas acham que tem que ser assim. E cada um com as suas ideias, com as suas crenças. Eu não posso modificar isso nelas. Por isso que olhem para a vida que vocês têm hoje. E mesmo que seja um sonho absurdo, pensem nele, pensem como vocês gostariam de ficar, como vocês gostariam de estar, né? O que isso proporcionaria para vocês? Só criem esse pensamento, porque as coisas, elas acontecem. Eu poderia passar a noite inteira contando para vocês várias coisas que aconteceram e que, para mim, isso era uma coisa do acaso, né? Só que depois de todo o estudo, todos os estudos, todo o conhecimento que eu tenho, tudo que eu aprendi, eu vi que não tem nada de acaso. E quanto antes a gente aprende isso, antes a nossa vida começa a fazer sentido, porque naquela época a minha vida não fazia sentido, né? Levantar para trabalhar exaustivamente, dar conta do meu trabalho, dar conta da casa, dar conta do filho, né? Filho estudando e um monte de coisa. Alguém é feliz assim? Né? Alguém é realizado assim? Então, quando a gente não está na presença, a gente faz várias coisas que a gente jamais faria se a gente tivesse sabendo, né, que a gente está escolhendo a todo momento e a todo tempo. Então, prestem atenção, né, no que vocês estão fazendo hoje. Não deixem a mente solta, porque a mente solta, ela está no presente, mas ela quer sempre voltar para o passado. Se eu tenho uma mente treinada, eu estou no presente e se precisar eu vou para o futuro, porque não é bom também estar no futuro, é bom estar no presente. Fazer as idealizações, fazer os movimentos que a gente requer para ter o futuro desejado, mas estar aqui trabalhando no presente, porque eu também conheço muitas pessoas que trabalharam até se aposentar exaustivamente. Inclusive, é uma pessoa da família, né, que acordava, acho que era 2h30, 3 horas da manhã, ia dormir 8h30, 9 horas, para 2h30, 3 horas estar de volta no trabalho, sabe? E a gente nunca, e essa pessoa, tenho certeza que nunca nem parou para pensar qual era a vida que ela gostaria de levar, porque ela achava que tinha que ser assim, porque só dessa forma ela ia conseguir os recursos para se sustentar e para se manter. Então é bem importante que a gente se coloque no estado desejado. Olhe aquelas coisas que vocês querem atualizar, sonhem muito alto, né? Se as ideias vieram para você, é porque você pode sim, né? Atualizar essas coisas. Então, foco na mente, né? Se a mente veio, mentiu para você, qual é a história que você está contando para você mesmo que não pode? Se a gente precisa pensar, colocar energia ali e o universo vai trazer pessoas, situações, acontecimentos para que tudo que a gente escolhe se atualize. E isso é uma virada de chave muito grande. Isso é uma libertação muito grande. Quando a gente sai do vitimismo, que isso eu preciso aceitar a vida que eu tenho. Não, a gente não precisa aceitar a vida que eu tenho, eu só preciso entender que eu preciso direcionar a minha mente para a vida que eu quero ter. Se eu não consigo direcionar na minha mente a vida que eu quero ter, eu nunca vou ter isso. Eu não tem como, porque
As coisas não vão simplesmente chegar e cair no colo, que nem o aquecimento. Simplesmente, né, eu não sabia e eu não tinha conhecimento sobre isso, e de uma hora para outra eu ia acessar isso. Então, é sempre essa questão, né, de olhar para as coisas que a gente gostaria e colocar essa energia, colocar este conhecimento. Se eu sei que eu tenho que me impulsionar e me motivar, é isso que eu vou fazer. Então, eu acredito que treinar a mente, né, ficou bem esclarecido, né, que era o nosso tema da semana passada e que eu não consegui passar. E agora, então, né, a gente vai entrar um pouquinho para falar sobre a confiança e como é importante o confiar. Tem gente que diz que não confia, mas a gente está confiando o tempo inteiro. Ou a gente está confiando que vai dar certo, ou a gente está confiando que as coisas não vão funcionar. Então, a confiança, ela é um estado, até eu separei aqui um material, né? A confiança é sempre, seja no medo, padrões antigos ou em possibilidades novas. Confiança acontece o tempo todo. Sem presença, a confiança cai no automático e recria o conhecido. Presença é vigiar o tempo todo. Confiança é real, coerente entre pensamentos, sentimentos e ações. Pensar, sentir, agir alinhados. Pensamentos e sentimentos têm que ser alinhados, né? Em que área você percebe que tem conflitos automáticos? E é aí que a gente para um pouco e pensa no que eu estou confiando. Boa noite, Tânia. No que eu estou confiando? A confiança é o pilar de tudo. Quando a gente confia, a gente traz, né, para o nosso dia a dia movimentos e situações que nos trazem satisfação. Se eu estou fazendo alguma coisa, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com confiança ou estou fazendo com insegurança ou incerteza? Se eu estou fazendo com insegurança ou incerteza, nem faz aquilo. Porque quantas vezes a gente se dedica um monte e o pior sabotador é a gente mesmo, né? Eu escolho, né, e confio que tal coisa vai dar certo, mas talvez, né, acho que não sei se vai dar ou, né, então é algo que tu tá perdendo tempo. Eu sei que muitas vezes a gente se dedica, se compromete e as coisas não saem do jeito que a gente gostaria. Mas quando a gente confia que existe o seu tempo, o seu momento e a sua hora, e que tudo está se organizando para que a gente receba, né, tudo de melhor. Qual é o nosso merecimento, né? Quantos de vocês aqui são dedicados, esforçados, né? E muitas vezes as coisas não acabam acontecendo do jeito que vocês gostariam. Olhem para isso, né? Verdade que vocês gostariam de coração que aquilo que vocês estão escolhendo atualizar, vocês colocaram a certeza e a confiança nisso? Que a confiança tem que ser inabalável. Se não é agora, é daqui a pouco, mas vai acontecer. Então, não deixem, né, que as histórias que a gente vem contando para a gente mesmo atrapalhem a nossa vida
os nossos sonhos, a nossa liberdade. Se tem uma coisa que eu aprendi durante todos esses anos de estudo, é que eu preciso confiar. Eu preciso confiar em mim para poder confiar nos outros. Eu preciso confiar no que eu estou escolhendo para que as coisas se atualizem. Porque se eu não confiar em mim, em primeiro lugar, se eu não acreditar em mim, se eu não confiar em mim, nada acontece. Por isso que agora, olhe para você, né? E diga, eu acredito em mim. Eu confio em mim. Sinta isso no coração. Porque vocês são merecedoras de coisas maravilhosas. E quando a gente dá essa confiança na mão de uma outra pessoa, a gente perde o nosso poder. Então, acredite, confie em você. Você é o pilar de tudo. Então, não deixe mais, né, que as dúvidas, na realidade, a dúvida, ela acaba com qualquer situação. Eu tenho dúvida, eu não tenho merecimento. Eu tenho certeza, o meu merecimento vai ser alinhado com a certeza que eu tenho. Então, quando a gente se conecta com isso, né, e que vem muito ao que a gente falou agora sobre treinar, treinar é sempre se manter no objetivo desejado e não mais ficar com dúvida. Se está com dúvida, para, pensa, analisa, vê se isso vai ser bom para você, vê se isso vai contribuir com o futuro que tu quer, e se não for, logo elimina. Porque a dúvida, ela te tira a concentração. A gente fica ali pensando em uma coisa, muitas vezes, um dia inteiro, de uma coisa que a gente nem gostaria que acontecesse, né? Então, a gente gasta a nossa energia com coisas que não vão fluir, que não vão acontecer. E a mente, ela faz isso, tá? A mente, esses dias eu passei por uma situação bem delicada e eu olhei para aquilo e eu disse, qual é a importância que eu estou dando para essa situação? Eu sei, olha bem, eu sabia que a minha mente estava mentindo. Eu dizia para minha mente, não adianta, eu não vou pensar mais nisso. Até que eu fiz um processo, como a gente chama, que é energia, espaço, consciência, escolha, eu e meu corpo podemos ser para me libertar desses pensamentos. E eu destruí, descriei aquilo. Foi incrível, porque daí foi embora. Eu estava dando uma importância que ia consumir o meu dia inteiro por uma grande bobagem. E quando a gente está no estado de presença, a gente faz com que isso se dissipe, porque senão eu ia passar o dia inteiro pensando uma bobagem. E a gente acha, foi só um dia. Não, gente, um dia é um dia de criação. Se 18 segundos, olha só, 18 segundos focada, direcionada, a gente colapsa, como diz a função de onda, isso é física quântica, né? Tu imagina pensar 18 horas numa bobagem. Então, o que a gente está fertilizando na nossa mente? É isso que a gente precisa parar e pensar. O que eu estou fertilizando? O que eu estou dando importância? Quais são os meus objetivos, né? E sempre ter um foco, um direcionamento, porque senão a mente vai ficar do presente para o passado o tempo inteiro, porque a emoção que a gente tem, ela é do passado. Estar presente com isso é fundamental e importante para que a gente confie na gente, né? A gente cada vez ter mais certeza, que quanto mais confiança eu tenho nas minhas escolhas, mais atualização, mais resultados, né? Mais tranquilidade eu vou ter.
quanto mais incerteza, insegurança, né, eu tiver, mais, né, disso vai acontecer. Por isso que a gente precisa nos ensinar, né, e quem está nos nossos arredores também, para que eles possam cada vez mais saber como funciona o mecanismo da mente. A mente, ela sempre vai estar ali tentando dizer que tu não é merecedora. Mas quanto mais a gente se potencializar, se melhorar, se honrar, se escolher, saber que a gente sempre deu conta e principalmente, né, olhar para nós do passado e dizer, eu sou a melhor das minhas versões. E eu vou atualizar tudo o que eu escolho e tudo o que eu quero a partir de agora. Estejam sempre presentes com isso, né? Eu não sei se o que eu conversei com vocês fez sentido hoje, se vocês conseguiram captar, né, essas pequenas dicas, pequenos conhecimentos, que para mim foi muito importante. Em toda a minha jornada, hoje eu vejo que eu só não estava presente porque eu não sabia muito lidar com isso, tá? Mas eu sempre fui muito focada e eu sempre me analisava muito, né? Eu sempre olhava para aquilo, tá, mas isso não está dando certo, como é que eu posso fazer com que isso funcione? Hoje a gente tem, e eu estou trazendo para vocês aqui, várias ferramentas que são as perguntas, né? Estar presente, consciente o tempo todo, saber que a gente pode controlar só o que entra e o que sai dentro da gente, isso é bem importante. E essas ferramentas facilitam a nossa vida. Enquanto a gente não tem o domínio total de tudo, a gente vai usando essas ferramentas para que cada vez mais a gente tenha a autoconfiança, confiar na gente mesmo, que a gente é o criador de tudo aquilo que está gerando e acontecendo dentro da gente. Então, se eduquem, se ensinem, se motivem, quebrem o padrão. O padrão é um pouco difícil de quebrar no começo, porque, que nem eu falei hoje, o nosso estudo inteiro, porque a mente, ela só quer ficar no conhecido, ela não quer ficar no que ela desconhece, porque é muito fora da zona de conforto dela. Então, prestem atenção nisso, né? E lembrem, vocês, se confiarem em vocês, as coisas vão se tornar mais leves, mais fáceis e mais divertidas. Tem alguém que quer comentar alguma coisa aqui, falar alguma coisa, trazer alguma história, né, sobre tudo isso que a gente falou, porque muitas vezes eu falo e quando alguém traz com uma outra linguagem fica mais fácil de entender. E se caso ninguém quiser falar, nós vamos entrar daí numa meditaçãozinha pequenininha, uma meditação de estado de criação, para que a gente atualize, né, aquilo que a gente veio buscando. Tem uns que querem paz, equilíbrio, tranquilidade, outros querem algumas coisas materiais, né? Saúde, bons relacionamentos, outros querem aprender a se impor, né? Então, conseguir falar com mais facilidade. Existe 8.000 maneiras de a gente falar a mesma coisa. A gente só precisa, muitas vezes, pensar como eu gostaria que alguém me falasse essa coisa que eu quero falar para outra pessoa. Isso se chama empatia, né?
E quando a gente tem empatia, se eu não me engano, essa é uma regra de ouro que existe. A gente precisa ter empatia com as outras pessoas para que o mundo seja cada vez mais leve e que a gente consiga falar, sim, aquilo que a gente tem que falar. Não precisa ser de um modo negativo, né? Mas pode ser, sim, de um modo simples, de um modo leve, né? E que cada vez mais a gente se coloque nesse lugar. Obrigado, Cris. Vamos lá, gente. Mais alguma coisa, senão nós vamos para o relaxamento. Podemos relaxar, então? Quero que vocês pensem o que vocês querem atualizar. Se é alguma coisa de filhos, né? Ah, uma das coisas que eu acho que eu já contei para vocês que a meditação fez foi que eu coloquei meu filho no estado desejado, tá? Então, como é que a gente faz? Eu vou trazendo a técnica aqui para que, eu achava que ele não era respeitoso comigo, que ele não tinha bons modos comigo, e eu só olhava para a crítica, né? E aí, quando eu comecei a olhar ele como eu gostaria que ele me tratasse, isso foi surpreendente. Então, isso eu até comento várias vezes aqui, porque a gente pode mudar a energia, não tentando mudar matéria com matéria, mas sim a matéria com a energia. E isso é surpreendente, né? Como a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos baixando as barreiras, né? Sentem, fiquem numa posição confortável ali. Eu vou pedir para vocês respirarem em 4 e soltarem em 6. Então, respira alegria, amor, solta tristeza, angústia, pressão, desequilíbrio. Respira facilidade, sucesso, solta pressão, ansiedade, cobrança, dúvida. E cada vez que entra o ar dentro de você, você sente que o seu corpo vai relaxando cada vez mais. E que cada átomo, molécula do teu corpo vai soltando tudo aquilo que você não tenha dado conta. Vai se permitindo soltar as distrações e vai cada vez mais acalmando a mente. Sente como se estivesse na beira da praia, tocando a areia, sentindo a brisa do ar. E nesse momento, você sente uma alegria profunda, uma conexão interna. Percebe o quanto você está em paz, está tranquila. E cada vez que você respira, você relaxa mais. E nesse momento, você acessa e escolhe se é a saúde perfeita, se é
um relacionamento perfeito com o seu cônjuge, com o seu filho, sua filha, que é as suas finanças, se você gostaria de se comunicar com mais leveza, se é no seu trabalho. Agora, nesse momento, você sente como se tudo se tornasse real. Sente aquelas pessoas conversando contigo, o entusiasmo, a alegria, a diversão. Sente o corpo relaxando, se enchendo de emoção, porque ele está saudável, ele está magnético. Sente a sua vida fluir de uma forma que ela nunca fluiu antes. Sente você realizando a vida dos seus sonhos. O que te faria mais feliz e transbordaria o teu coração. E sinta o sucesso chegando até você. Sinta a abundância de ser quem você escolhe ser, com a sua liberdade. Sinta a confiança de que tudo vai dar certo. E agora, os seus pedidos foram entregues com alegria, amor, felicidade, entusiasmo, presença, com boa vontade. Tudo isso acontece porque você merece. Merece essa vida maravilhosa, fluida, leve, alegre. Uma vida que a gente possa compartilhar os momentos felizes que a gente tem. E no total estado de gratidão, nesse momento, cada um
a sua individualidade. Agradeça como se já estivesse acontecido. Eu sou feliz e grata agora que. Diga o que você pediu. Eu sou feliz e grata agora que eu tenho uma saúde perfeita. Eu sou feliz e grata agora que eu consigo me expressar, me relacionar com as pessoas de uma forma leve, divertida, amorosa. Eu sou feliz e grata por aquele bem material que eu escolho atualizar. Esteja sempre em estado de gratidão profunda. E no seu tempo, no seu momento, vai voltando. E podem ficar em estado de relaxamento até que vocês sentirem. Gratidão, meninas. Fiquem com Deus. E até o próximo encontro. E o que mais é possível? Gratidão. E se você gostou deste conteúdo, dê um like e compartilhe. E se inscreva no canal.